Essa CPI, ela tem como propósito, obviamente, dar luz a este tema tão importante para a cidade, que são as pessoas que estão na situação de rua e que a gente gostaria que elas não estivessem nessa situação. E a assistência social, naturalmente, até pelo próprio nome, né, ele é o setor que vai ser invocado como o pivô dessa questão toda, né? Nós até falamos, né, Cleiton, em outros momentos, e eu acho que isso é uma percepção de todos, muita gente estava extremamente incomodado porque é uma CPI, né? Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas ela podia chamar, como o Cleiton batizou lá no início, de CPS, Comissão Parlamentar de Soluções, para a gente, na verdade, indicar soluções. E nós, como parlamentares, fiscalizadores e questionadores, e querendo enxergar, de fato, dentro da gestão pública, a boa utilização dos recursos públicos e atingir esses objetivos, muitos dos questionamentos são justamente o seguinte: quem é, de fato, que lidera o processo da resolução do problema? Então, por exemplo, o subsecretário Zé Cruz, que sempre nos atendeu super bem, tem nos acompanhado em diversas visitas, né? Ele, assim, eu vou dar uma aspas aqui, ele falou, mas tudo jogam para assistência social. Eu praticamente, faltou ele falar assim, precisamos de ajuda também, não é só a gente precisa de ter vários entes do lado. E por isso do questionamento, quem de fato é o responsável por levar a bandeira adiante? Porque a rede é grande. O organograma que nós projetamos aqui não é pequeno. A área que a senhora hoje administra não é uma área pequena, né? É uma área que tem um volume grande de burocracia, né? Porque você tem que coordenar os contratos, fiscalizar pagamentos, prestar contas. Tem muita gente trabalhando, né? Uns em campo, outros nos bastidores, né? No escritório, digamos assim. E ainda tem que fazer essa articulação funcionar com outros setores também que estão envolvidos. Então, entenda, eu acho que essa conversa está sendo excelente, porque a senhora está tendo a oportunidade de vir trazendo via a fala da senhora, essa percepção para todo mundo entender, porque os desafios são complexos. Ninguém sentou aqui nessa CPI não entendendo que tratamos de um assunto de extrema complexidade e que, por se tratar de pessoas, de vidas humanas, ele não cabe um programa de computador que vai resolver. Na verdade, a assistência social ela tem a percepção de que cada caso é um caso. E por isso é tão importante, e vou reforçar essa posição, o assistente social que está trabalhando na ponta, ele tem que ter todas as ferramentas na mão dele. É como um médico que está num pronto atendimento, que na hora que chegou lá no João 23, o cara todo quebrado lá e tal, vazando veia, não sei o quê, aquela confusão, o Bruno Pedralva que entende mais essa área, ele começa o procedimento em cima daquele cenário que ele está vendo ali agora. Mas se ele estiver faltando ferramenta, se não tiver o bisturi, se não tiver a gase, se não tiver, eu não sei o nome dos remédios todos, mas se ele não tiver material, tanto material físico como recursos humanos, inclusive de apoio, ele não vai ter êxito na função dele, que é de socorrer. E a assistência social socorre pessoas. Não no mundo biológico do cara estar lá no João 23, mas em situações complexas. Então, é uma estrutura que precisa de ter um pronto atendimento também. E pronto atendimento significa ter vários serviços à disposição. E a gente, daqui de fora, até porque quando criticamos ações, é porque nós percebemos que o assistente social na ponta não está tendo todas as ferramentas que ele precisaria para convergir para uma solução. Então, isso é angustiante. E isso tem que ser dito. Isso não é crítica ao setor de assistência social em si, mas é uma forma que a gente tem do município, no nosso caso aqui BH, mas eu acredito que todas as cidades, principalmente as grandes cidades, têm esse desafio. Não existe a resposta pronta. Mas se a gente não tiver a serenidade de botar realmente o dedo na ferida, entre aspas, às vezes incomoda sim, mas de juntos construir a solução, nós não vamos sair dessa. E esse é o nosso maior, acredito, a nossa maior preocupação nessa CPI, porque a gente precisa escrever novos capítulos da cidade, e que bom que já evoluiu, mas a gente sabe que a gente não está no estado da arte. A gente precisa evoluir muito. E essa inquietação em torno de evoluir, de melhorar, ela tem que estar com o ouvido aberto para todos. Não pode, inclusive, usar isso para ficar politizando, para ficar criando como se fosse um embate ideológico. Não é.
porque a gente tem pessoas de diversos prismas ideológicos interessadíssimos em avançar na pauta. E isso a gente precisa. E essa serenidade eu gostaria de, como presidente, trazer para essa CPI, porque não tem resposta fácil, mas criticar o cenário não significa que a gente quer ficar na crítica, a gente quer, na verdade, enxergar o caminho. E nós, parlamentares, temos uma função muito importante que chama-se aprovação do orçamento municipal. Então, se as questões práticas não viram projetos que envolvem recursos orçamentários e eles não são debatidos aqui e assim aprovados, é a mesma coisa de se chegar e falar lá no meio do exercício seguinte que, tipo, está faltando gasolina nesse... está faltando combustível nesse motor. Eu não tenho como avançar porque eu não tenho combustível. E o combustível tem que ser discutido. Então, é nesse sentido, secretário, que a gente, logicamente, eu preparei aqui várias questões, né? Eu estou olhando o tempo aqui, até preocupado se a gente vai conseguir cobrir tudo, mas eu acho muito importante essa reunião, essa fala, a forma que a gente está tratando, sempre com serenidade aqui, porque é um assunto importante da cidade.